Começou o ano, muito bom. Animadas, certo? Você tá E animada? bora. Isso, Tô animada. Tô que bom. animada. Tô animada Então, e tô com os meus desafios aqui, tentando, me arriscando. Então, acho que tem um tanto que é de começar, né? Voltar naquele ritmo de desenhar todo dia, que eu acho que era algo que, como eu vi já que é possível, né? Desenhar todo dia, o quanto que isso vai ali alimentando e vai, né? Vindo assim as inspirações, a criatividade. E eu estou aproveitando agora que eu estou de férias e comecei a desenhar, voltar, retomar. Mas tem um ponto que para mim é bem difícil, assim, que eu acho que é o acabamento, né? Então, até escrevi lá no grupo do Arte Jornada daquele hum, tigre, aí eu voltei nele, estava tentei finalizar e ficou pior. Aí eu vou refazer, assim, forrar de novo, vou acabar, né? Porque senão uhum, fica assim, sabe, aqueles detalhes que aí incomoda demais, assim. Aí essa semana eu fiz, antes do Ano Novo, comecei a fazer um outro, uma uhum. aquarela, com, com caneta. Também preciso finalizar. E aí já estou pensando em outras coisas para começar, então, assim, pesquisar bastante imagem. Então, eu quero desenhar agora uma cobra. Eu estou pesquisando as imagens e ainda não achei, assim, bem o desenho que eu quero, ainda estou elaborando, assim, mas acho que de ter uma meta sempre, né? O que que eu vou fazer tal desenho. Então, isso Uhum. está me ajudando bastante. Legal, entendi. Agora me diz uma coisa, como que tá esses que você falou que tá com uma dificuldade com acabamento? Quer olhar para eles? Ó, Vamos fazer, uma ó um olhar? tigre que eu estraguei. Aí eu Tá. fui arrumar aqui né? Porque eu não forrei direito. Ah, Aí sim, eu fui tentar. espera, vamos explicar para o pessoal como que você tá, como que você fez e aí onde que você tá e o que aconteceu. Vai lá. Dá pra ver direitinho aqui, tá boa a Tá, luz? eu vou só fechar um pouquinho aqui os comentários para dar para enxergar melhor. Pronto, Tá. agora sim. Uhum, Então, esse tigre eu comecei a fazer faz um tempo já, e aí eu fiz com lápis grafite, e depois eu queria fazer um acabamento melhor, fazer um fundo, alguma coisa. Eu fiz um stencil aqui com spray, então eu forrei ele, né? Aquarela uhum, e lápis grafite. Aí eu forrei ele e fiz um stencil aqui com dourado e com umas folhas, né? De verdes, com uhum, diferentes tons de verde. Tem 3 tons de verde. certo. Só que aí ele não ficou bom, ficou, né? Eu não forrei direitinho, então ficou uma parte meio falha. Aí eu peguei, comprei um nanquim dourado, tentei passando aqui um nanquim dourado para ir arrumando, mas eu achei que ficou pior. Uhum, Então, eu perguntei para você também, né? Como é que eu é, poderia dar um acabamento melhor lá no grupo? Aí, tentando dar um efeito 3D, tentando pensar nos detalhes dos pelos e tudo mais. Ainda não acabei, então, assim, esses detalhes dele ainda não finalizei, mas eu quero primeiro arrumar esse fundo. E aí, ontem eu tá, pensei que acho que eu vou ter que forrar de novo, bem direitinho, e é. fazer o stencil de novo para não acabar, porque não dá. Não E deu fazer certo, assim. e fazer a Vou máscara. tentar fazer essa, ficou pior. Eu ia te falar isso exatamente. Primeira coisa, faz de novo. Forra, né? Eu acho assim, duas coisas. Vou te falar assim, aí você tem duas possibilidades, assim. Um, ou você vai tentando desse do tipo assim, forra e faz de novo. Você pode simplesmente fazer outro, começar outro também, certo? Não, eu quero terminar esse. É Quero uma acabar. possibilidade. Tá bom, mas se você quiser insistir nesse, exatamente nesse trabalho. Então, tem algumas coisas assim, não tem como você, assim, tipo, no meu ponto de vista, você vai ter que refazer o fundo mesmo, vai ser mais tranquilo. Porque essas canetas, as coisas, elas
não pegam tão bem assim quando você usa spray, sabe? Fica uma coisa. Você pode ver, né? Que depende do que você quer usar. Se você estava usando, por exemplo, dentro você, o que que você usou dentro? Aquarela? O que que você para colorir? Aquarela. É, Aquarela e aí aqui eu fui passando a caneta. exatamente. Aí aquarela, daí começa, tem uma briga de materiais que você tem que fazer bem a etapa de cada coisa, senão depois não cobre. Aonde passou dele para fora, na aquarela não vai acontecer mais, né? É. Então é isso. Às vezes acontece coisas que, tipo, às vezes você perde uma parte porque você fala, bom, vou ter que fazer outro porque o que eu fiz não vai dar para ir para frente, ou, na verdade, você tem que refazer essa parte. Eu refaria isso, né? Tá. Então, eu quero te fazer o seguinte, te propor o seguinte. Você Hum. prefere fazer aqui junto com a gente, refazer o fundo, e e a gente vai conversando, ou você prefere fazer o tigre? Porque são duas coisas que a gente tem que olhar. Ah, eu acho que o fundo. Eu Então preciso vamos fazendo. forrar. Então Então, pega o lá sua fita tigre, crepe. ó, e o tigre eu também preciso terminar esses pelinhos, né, assim, dele. Não sei Precisa. se vai Uhum, ser na caneta, assim, bem fininho e tal. uhum. Porque eu tinha feito em aquarela, mas aí depois, quando eu comecei a fazer esse contorninho desse em preto aqui, aí eu falei, ah, não, vou fazer também os pelinhos. Deixa eu Eu entender uma tenho. coisa, porque às vezes Ah, aqui nas imagens a gente fica com a resolução não é tão boa. Essa caneta, qual é a grossura dela? eu acho que eu usei a 03. Deixa eu ver. Ai, meu Mas Deus. você fez Peraí, peraí. essas bolinhas, tá? Deixa eu entender melhor o trabalho, né? Voltei. Qual? Essas, parece que tem bolinhas. Você fez bolinhas ou você fez pontinhos? Isso. Não, eu fiz na aquarela, e depois eu passei a caneta. Aí eu fui Ah, na caneta fazendo risquinho, pequenininho. Ó, entendi agora. Tá. entendeu? Só que Uhum. deixa eu falar uma coisa. Tem Pode falar. um outro desafio também que eu tô aqui Ok, finalizando. Que vamos aí eu lá. comecei a fazer esse aqui, né? Uma aquarela. Uhum, E só com a caneta. E depois, esse é o símbolo do ar. E a caneta preta. Aí eu passei a caneta preta grossa. Só que tá uhum, muito fino. E aí eu quero engrossar esse triângulo também. Eu fiz ele super milimétrico, né? Tudo com as mesmas medidas e tal. Aí eu pensei ontem, até falei com a Dani, uhum. pensei em fazer a mesma, ou coloco uma régua e faço um traço grosso com tinta, ou com mais uma outra camada de caneta, que eu usei aquela caneta permanente, bem grossa. Uhum. Ou também pensei em fazer com tinta, um pincel grosso e faço a tinta. Aí eu colocaria o fita crepe também para forrar e fazer. Então, não sei o que eu posso fazer. Calma, são duas coisas diferentes. São duas coisas para É, lados completamente diferentes, né? Eu acho que é assim. uhum. Vamos por partes. Vamos voltar. Eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade. Eu tô assim, enquanto você está falando, a cabeça fica fazendo assim, você fica acompanhando, né? Fiquei com duas dúvidas. Primeiro, por que você está fazendo isso sobre o ar e e por que o tigre? Quero essas duas respostas. Ah, Por que você acha? Qual foi? Você pensou, não pensou? Como que foi isso? pensei muito. Hum, O tigre é um animal que, primeiro que assim, tem uma relação muito forte e direta com. Eu faço karatê e é o símbolo do karatê, o tigre. É, E eu também venho vivendo algumas, né, passagens ali de estudo com o xamanismo, algumas vivências xamânicas, e me veio, assim, né, uns insights do tigre como um dos meus animais de poder. E uhum, aí eu desenhei esse tigre e tem uma coisa interessante que atrás, participei de uma jornada também um de autoconhecimento, né, para gente de libertação, liberação e tudo mais. E aí aqui atrás, ó, eu tinha que escrever as minhas qualidades, né? Eu tinha que fazer uma lista com pelo menos 30 qualidades minhas. E aí eu fiz atrás desse tigre aqui, ó. uhum. Tem a lista. Então
tem uma relação assim direta com essa questão desse animal do poder. E o triângulo, né, o símbolo do ar, meu signo é Libra, então é o meu elemento. E eu fiz o arco-íris atrás, então, alinhado com o arco-íris e com o Oxumaré, que é essa transformação. Então, eu estou fazendo né, fiz uma tatuagem do ar, Deixa eu ver de novo esse é o do ar. ó. Aham, entendi. Eu Tá. fiz mesmo fundo do camaleão, É. o mesmo. Segui a mesma ordem também, né, das cores, mas aí eu fiz antes eu risquei o triângulo com lápis, e aí fiz aqui em aquarela, o fundinho em aquarela. Não dá para ver direito, mas tem umas pintinhas com aquarela metalizada, então tem um brilhinho, Uhum, não dá para uhum. ver muito. Mas eu achei que tá muito fino o É, triângulo, então eu queria engrossar, porque eu acho que ele sumiu aqui, né? Eu vou cortar aqui depois, que como eu não calculei certa quantidade de cores, assim, o espaçamento, aí eu vou resolver cortando aqui e tudo bem. mas Mas só. essa coisa de você. Isso aí de engrossar é tranquilo de resolver tecnicamente. Você pode vir com a caneta, com a régua, por fora, por dentro, tá? Não é uma coisa muito difícil isso daí. Mas eu acho que o que eu mais fico prestando atenção, assim, é porque, primeiro, né? é, o tigre, quando você estava ali fazendo, né? Deixa eu pensar como que eu te falo isso. Tá. É assim, o tigre ele tem com certeza bastante significado, né? Assim, em vários lugares, em várias culturas. A gente tem, ele é a montaria da Durga, né? Não sei se você conhece a Durga, do panteão hindu. Então tem milhões de coisas, né? Ele tem essa nobreza, esse porte e tudo mais, certo? Força, destreza, um monte de coisa. O que eu acho que aqui, Roberta, tem uma coisa que é assim. Eu focaria aqui em buscar um foco somente, e a gente pensar, porque o que acontece, tá? Muitas vezes a gente fica assim, vou dar um exemplo que acontece. Muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas tal coisa significa tal coisa. Nossa, mas tal coisa significa tal outra. Mas tal coisa tem a ver comigo, porque eu, sei lá, porque eu nasci no tal dia, no tal ano do signo do horóscopo chinês. Mas tal coisa porque os astros, porque não sei o quê, porque o arquétipo, blá, blá. A gente fica assim. É normal, né? Aí você vai, aí você começa a aprender umas coisas, você fala, nossa, os animais, a força e o arquétipo, blá, blá. Tá bom. Existe tudo isso, certo? Mas existe uma outra coisa, que é o seguinte. A energia, qualquer energia, ela tem um ciclo de realização. Isso é mais importante você entender, certo? Uhum. Então, assim, o que acontece? Existe um momento, raciocina comigo, né? Existe um momento onde a energia, ela é assim, você não sabe muito bem o que aquilo vai ser, né? Repara que isso é para muita coisa. Pensa assim, isso que eu vou falar serve para uma ideia, serve para o desenho, uma história, quando você conta uma história, né? Quando você vê uma história, ou mesmo uma história de um mito, ou só uma história bem contada, né? E tal. Então você vai vendo, existe um desenho dela, que é assim, é da onde ela nasce até que ela se realize, se ela se conclua e fique pronta para uma próxima etapa, existe um desenho. Você Uhum. entender que esse desenho existe assim é mais importante do que ficar se fragmentando em muitas coisas diferentes, certo? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, né? Então, a gente está vendo, bom, existe um primeiro momento, que é esse momento meio assim, nossa, eu não sei exatamente o que vai ser,
Aí, de repente, aquela coisa ela começa a se mexer assim e começa a aparecer alguma coisa. Você fala, nossa, tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa vai se criando ali naquele segundo momento. Aí depois, aquilo vai. Aí depois tem um outro estágio, né? Pensa nisso como uma ideia, um projeto, né? Aí você tem um outro estágio que você tem que você comunica aquilo, né? Aquilo que estava Uhum. só assim, você não sabe muito bem o que era, aquilo começou de repente a ganhar uma certa forma, você fala, nossa, agora eu preciso dizer. Aí aquilo vem para fora. Aí você, depois que você comunica, né? Aí você tem uma etapa que é uma etapa de você, por exemplo, você inspirar e ganhar aliados para aquele seu projeto, para aquela realização, certo? Não é assim que vai acontecendo? Tá. Aí depois você vai ter que realizar, concreto, certo? Aí depois, né, você faz ali a sua estrutura e tudo mais. Depois, numa última etapa, você conclui, certo? Ótimo. Certo. Então, o que acontece? Então, você faz isso, aí você chega num ponto e dali você vai para a próxima. Quando você conclui realmente, você realiza de verdade, você pula de oitava, né? Você pula de faixa. Você fala assim, é que nem o karatê, né? Você conclui ali um ciclo, fechei, vou para o próximo. E vou para o próximo, vou para o próximo, né? Ótimo. Então, isso é mais importante num ponto do que todas as possibilidades, porque o que acontece? Quando a gente fica com muita coisa, isso é muito comum, sabe? Assim, você fala, nossa, quando a gente fica Tá. nisso que tudo tem significado, entendeu? Tudo tem, mas ao mesmo tempo você você vai perdendo você pode perder o contato com um básico que ele é muito assim, meu, um dia, depois o outro, agora faz isso, agora faz aquilo. Essa coisa mais assim, literal, que a gente, né, um pouco mais direta, a gente vai perdendo contato com isso. Isso é, promove desconexão mesmo, né? Então, Uhum. por isso que eu acho sempre um assunto delicado, porque, por um lado, eu falo bastante em significado, eu falo bastante em, né, como que, aonde que aquilo está ancorado dentro da gente, na consciência e tudo mais. Mas, por outro lado, é aquela história, né? Como isso tudo serve a isso que eu estou falando da energia, a esse desenho da energia. Se isso não estiver servindo a isso, isso não serve muito para muita coisa. Se não estiver alinhado com isso, entendeu? Então tá, ótimo. Feita a explicação. Agora, a gente pensando sobre tudo isso, né? Então, a gente tem uma parte que é essa questão aí do elemento ar, você está aí, de alguma forma, estudando, né? Ou se envolvendo com essa questão. Aí a gente tem uma outra coisa que esse tigre, né? E como, então, a gente faz aqui em que ponto que você acha que você está disso tudo, entendeu? Para a gente organizar o próximo passo, O certo? finalizar, né? Então assim, porque minha pergunta, você acha que você está numa fase que você ainda não sabe muito bem, ou você acha que você está numa fase que você já consegue ver um tanto e você já está assim, ou você acha que está numa fase de comunicar, é a parte de deixar aquilo sólido? Que momento que você acha que você está assim? Quando eu descrevi essa etapa desse desenho da energia, em qual fase você se encontra? Ó, eu vou só voltar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu fiquei um tempo super parada de desenhar, de produzir, né? Então, desenhava todo dia na live, todo dia, todo dia. E perder esse ritmo foi muito ruim, porque aí a gente, né, comecei a me atropelar com o trabalho, com a rotina, não sei o quê. E isso foi muito ruim, isso foi muito desmotivador também, porque aí quando eu começava a desenhar, sei lá, nas lives da quarta-feira com você, ou na segunda de manhã, né, quando eu podia participar, eu via que o desenho não saía, né, então, assim, coisas que eu já tinha desenhado com muito mais facilidade, sabe quando fala, nossa, perdi a mão, né, aquilo que eu já consegui, já sei que eu consigo fazer e não estava conseguindo mais. Então, isso também foi me dando uma bloqueada. E aí,
eu tinha essa meta agora aqui que eu tô de férias. Eu falei, meu, agora eu quero desenhar, quero produzir, né? Assim, por necessidade mesmo, sabe? Sentir assim, eu tô Uhum, dentro de casa, né? Tô de férias, mas eu tô em casa, não saí nada. Então, assim, quero me organizar para isso, assim, né? Para eu retomar, para eu voltar aquele contato criativo, né? Com as minhas, organizar meus pensamentos, organizar tudo que eu tô sentindo e botar para fora, né? Então, uhum, acho e, e retomar que nem esse triângulo eu comecei logo depois um pouquinho antes do ano novo. Até que eu só tinha uma folha, não tinha uma folha 300 miligramas, eu fiz com a mais fina mesmo, mas eu falei, vou fazer, tô aqui experimentando. Então, eu fico experimentando muita coisa. Eu coloco ali folha na parede, gosto de fazer umas coisas de spray. Então, eu fico assim, ao mesmo tempo que eu fico experimentando muita coisa, assim, sem compromisso, tem momentos que eu falo, não, isso eu quero fazer, eu preciso fazer, que nem, quero fazer o triângulo com um arco-íris. Eu fui construindo. Primeiro eu fiz, tracei, o tigre, eu já estava um tempo que eu queria fazer o tigre, aí fico pesquisando imagem, né? Aí faz um pouco, dá uma desanimada, assim, para, depois resolvo ali retomar. Então, eu acho que eu fico meio transitando em muitos, ainda mais assim, fazendo mais de um desenho, eu acabo transitando assim em etapas diferentes. E acho que isso dificulta muito para mim, né? Eu acabo perdendo um pouco o foco, porque aí eu quero fazer, e aí essa parte da finalização, que para mim sempre é um desafio, que eu vejo que acho que é importante isso, que eu me cobro, e ao mesmo tempo aquilo que eu falo, meu, eu não vou terminar, né, esse tigre desse jeito, estragar, vim até aqui para chegar agora e deixar esse acabamento horroroso, me recuso, né? Então, estou em momentos diferentes. Eu acho que estou nesse momento que eu preciso acabar, porque essa coisa de não finalizar também me dá sabe, uma angústia assim, eu quero acabar esse, quero acabar o triângulo e já quero começar outro, né? Então já é, tenho outros na minha cabeça assim. Só que esse não finalizar e também assim falar, não, desencana desse, vou pro próximo, isso uhum. também não é legal para mim, sabe? Eu preciso, eu quero tentar até o fim, o melhor que eu conseguir, né? Então vou tentar, então vou forrar de novo, vou tentar esse tigre aqui. Esse aqui eu acho que é mais fácil de terminar, porque é só uma coisa milimétrica ali, pá. Depois também posso continuar fazendo as bolinhas infinitas. Uhum. Então, assim, eu não sei te dizer muito bem se eu estou só no momento. Eu acho que eu estou transitando nos Não, momentos, entendeu? não, para mim tá claro, assim, na verdade. O que acontece? Esse ponto, né? Você fala assim, nossa, daí é muita coisa, daí eu quero fazer várias coisas, essa coisa que criativa, né? Que vai para uma, né? Que a gente fica nesse ponto, assim. Ele é uma etapa mesmo, né? Só que existe uma coisa aqui, é o seguinte, que eu quero te lembrar. Você, né? Aquela passagem lá do Camaleão Sul, ela foi muito significativa, certo? O Muito. que você aprendeu lá? Primeira coisa, eu acho que eu preciso ter muita paciência, muito ali me entregar muito para aquilo que eu estou fazendo, para eu conseguir me superando, né? Perfeito. Então, Isso é o assim, que. Só esse é pausa. o. É. Beleza. Em relação ao tigre, quantos por cento você acha que você teve isso? Então, tá faltando. Tá faltando, eu sei disso. Eu sei que eu preciso. A Uhum. hora que eu fiz. Aí eu lembro que quando eu coloquei lá no grupo, né, do Arte Jornada, o que eu precisava fazer, aí você falou, ó, precisa forrar com mais Como é? critério. Foi. Tomei uma bronca da professora, mas tá tudo certo. Então, Roberta, vamos. O que que acontece? Vou te falar uma coisa. Eu acho que aqui é uma coisa interessante. Esses padrões na gente, eu vou te dar uma dica. Eu queria muito fazer agora. Vamos ver como que tá Vamos hoje. fazer. Peraí. Se der tempo, eu Mas eu vou te falar antes, aí a gente faz. Peraí, deixa eu só ver tá. aqui.
Não consigo ver esses negócios, os computadores, eles me... Peraí, sempre fico... Aqui, Só preciso consegui. pegar os materiais, né? Tá, o tempo ele tá um pouco curto, mas faz o seguinte, pega os Fita materiais crepe. que... não vamos fazer fita crepe, vamos fazer outra coisa agora. Você vai pegar os materiais que você está usando para fazer o tigre. Então, Tá. caneta, ou lápis, ou sei lá, o que você tiver aí. Vamos lá que deixa eu voltar aqui no negócio. Então não precisa pegar fita crepe nem nada. Por enquanto, não precisa, depois você faz essa etapa. Tá, caneta. Deixa eu ver aqui. Eu peguei um. Uso a aquarela, alguma Não, coisa agora? calma. Não. Calma, vamos por partes. Agora eu vou te falar uma coisa. Existe, o que está acontecendo? A gente está vendo uma coisa assim, nossa, muita coisa. Nossa, agora eu vou para lá. Nossa, agora eu vou para cá. Nossa, mas eu tenho essa ideia. Eu quero fazer vários ao mesmo tempo. Eu quero colorir o mundo. E eu acho que isso tudo tem que ser realizado. Eu acho certo, mas a gente tem um fio aí para você colocar no trilho o negócio, certo? É Vou esse ar, né? Precisa aterrar um pouco. fazer um paralelo interessante, assim. Olha só, você Hum, precisa aterrar, certo? Você precisa. Então, tem várias coisas que dá para você fazer para aterrar, mas no caso, a gente estava fazendo aqui, fazendo esse desenho, esse tigre, certo? Vou contar uma coisa para você. Quando um bebezinho nasce, você sabe o que precisa ser feito para que ele para que é louco isso assim, para que ele ancore ali no corpinho dele, e ele, por exemplo, não tem uma questão de ficar out. acolher, né? Não, é uma coisa não, uma coisa muito específica. As mães acabam fazendo intuitivamente, mas às vezes não acontece. É uma coisa chamada em bioenergética e tal, o pessoal chama de grounding de olhar, que significa você olhar nos olhos, né? A menina, né? Você olhar nos olhos, certo? Então, esse olhar nos olhos, você conecta ali, certo? Então, o meu convite para você é a gente fazer um trabalho sobre os olhos do tigre. Hum, Vamos focar nesses olhos. A gente vai começar dele. A gente vai fazer. Só que assim, o ponto agora é você fazer eles o mais bonito que você puder. tá. Entende? Então vamos olhar. Deixa eu olhar os olhos dele de novo. Você tem a Peraí, referência de onde você tirou? tenho. Só que eu preciso ligar o computador. Não tem problema. Ah, ótimo. Então tá, beleza. Então pega a referência. Então, se você vê se dá para você fazer isso. Agora a gente pelo menos começa, né? Tá, peraí. Eu preciso pegar o computador e ligar. Dá para esperar? Você quer que eu deixe Vamos? aqui? Coisa assim? Não, vamos Eu lá, posso pode pegar. ir. Tá, peraí. Demora muito? Não, vamos lá. Não, Tá aqui. rapidinho. Tá aqui. Então pronto. Calma aí. Tá tudo à mão aqui, rapidinho. A caneta comida pela cachorra. Né? Ela comeu uma novinha. Fazem assim mesmo. Nossa Senhora. Peraí. Peguei uma imagem do Google mesmo, do tigre. Uhum. Ó, eu tenho a 05, 03 e 01. Você consegue colocar, direcionar a câmera na tela quando aparecer a imagem e mostrar o olho pra gente? Assim, virar aqui a câmera, sabe, né? Apertar a bolinha ali. Peraí. Ai, meu Deus. Aqui. Não, é isso, mas eu ia falar para você fazer isso quando aparecer na tela do computador, pra gente Ah, ver tá. os Quando olhos. apareceu o computador, tá. Isso. É. Peraí, tá? Tá fazendo só o. Abrindo aqui, rapidinho. Só um minutinho. Aí eu ponho na tela. Ó, já tá.
Tá, tem como chegar mais? Tem como dar um zoom nesse olho dele? Deixa eu ver, peraí. Ih, não deu. Peraí, Volta lá, então. deixa eu desvirar aqui um pouquinho, que senão Tudo você vai ficar bem. bem. Ih, vamos ver se eu consigo abrir direto da página. Tá. Aqui. Vê se tá melhor agora, ó. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ativar os comentários. Aham, entendi. Perfeito. Tá bom. Tá? O que que eu faço agora? Agora pode voltar para a câmera normal. Isso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que esse trabalho, o que que acontece aqui agora, né? Aí fica aquela questão, hiperrealista, não realista, né? O que que eu devo fazer aqui? O que que acontece? Existe um, um processo agora que é assim, você falou, eu fui lá, eu fiz, esse tigre, ele teve um sentido para mim e tudo mais. Para você se conectar mesmo com a força dele, para você realmente dar esse ancoramento que é esse que a gente está falando, um tanto você vai precisar desse olhar mais minucioso que foi o mesmo processo lá do camaleão, né? Então, assim, não adianta a gente intelectualizar nessa hora e estilizar uma coisa num ponto que ainda não aconteceu uma coisa antes, entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, o olho do tigre, a pupila do tigre, ela não é assim, o formato, como você fez. Só aí já tem uma questão, uma adaptação, uma coisa que. Será que isso é bom para isso? Você entendeu? Então, assim, o que que acontece? Aqui é interessante, porque a dificuldade que a gente tem com a paciência e com a impaciência, né? É uma dificuldade, muitas vezes, de obedecer, obedecer. É que nem aquilo que eu falei assim, o desenho da energia, né? Eu falei, tem um desenho, tem um jeito que acontece, tem uma ordem, tem um porquê aquilo vem depois daquilo, entendeu? Então, se você não puxar aquilo já de uma forma alinhada, a probabilidade de fazer caos é grande, entendeu? Então, assim, tem até aquela, eu não lembro de quem que é essa frase, mas que fala isso, né? Que sem paciência, sem paciência não, sem obediência não há evolução, né? É verdade, não fui eu que disse, nem eu que inventei. Já entendi o Entende? recado. Mas então, exatamente. Então, assim, retoma lá pro olho dele, entendeu? Agora eu vou te falar uma outra coisa. Caso, É. isso é importante, caso esse olho que tá aí não dê para consertar porque tá com caneta, porque tá não sei o quê, porque tá não sei o quê, talvez você tenha que fazer outro, entendeu? E aí não é que você desistiu, mas você fala assim, não, peraí, isso aqui é um aprendizado, entendi uma coisa. Agora vou fazer de novo, mas eu vou fazer agora com o contato real, né? E aí, Porque e vou te falar uma coisa, e é legal isso de você vir, faz a partir dos olhos dele mesmo, faz, né, de repente, começa a fazer a partir dos olhos e vem construindo a partir dos olhos tudo que vem em volta, de dentro entendeu? para fora, né? Isso, exatamente, porque para justamente fazer esse papel que a gente está falando, né? Porque você teve uma experiência, teve um pico de uma experiência. Você ainda não atingiu aquilo como sendo um estágio para você, né? Ela virou um pico, ela é um pico e ela ainda não é um estágio onde você Padrão. chegou. Você não está assim confortável ainda, né? Você não criou sinapse, experiência suficiente para ter isso como uma coisa, não, isso aqui eu já domino. Então tá, você foi um pico. Então, peraí, vamos retomar, volta lá atrás, não vamos lá atrás. Se fala assim, nossa, aí é muita coisa, tem o pelo, tem o fundo, tem não sei o que, não, calma. Vai no olhar, né? Porque o olhar, ele vai te trazer essa conexão, ele vai te trazer esse estado, ele vai, né?
E aí sim, se você for fazer, de repente faz a lápis, como você fez o outro, vem fazendo. Cada, assim, procura nessa hora, cada manchinha. É mais escuro aqui, tem um degradê ali, tem um claro ali, entendeu? Uhum. É, tanto que até fiz outra cor o olho. Fiz de azul e nem é. É. Aqui, exatamente, nem, não estava nem me atendo a isso, mas assim, exatamente, né? Então ele ficou estilizado por um lado que nem é um olho de De tigre, tigre. entendeu? Ele é mais para um réptil, né, esse olho. É, fiz um, sei lá, É, criei. é, exato. Então, assim, tudo bem, mas assim, isso é legal, porque, mas o que é importante aqui, Roberto? O mais importante é essa coisa de identificar, entendeu? Identificar onde é. Então, assim, o meu convite para você é justamente esse, assim, agora vai atrás de trabalhar esse olho, a partir daí você vai ver. Acho que realmente para a gente fazer agora, acho que vai ficar Não, acho que muito, muito apertado, é. é. E, mas acho que é importante também isso, né? Entender que não é desistir, né? É porque, assim, olhando para os erros, né, que tem aqui, do tanto de coisa que tem para tentar salvar esse desenho, e já não é o mesmo envolvimento, sabe? Porque eu já sei que não vai sair aonde eu quero. E vou falar mais uma coisa: o spray é um negócio que pode ser um tanto ingrato. Ao mesmo tempo que o spray ele tem uma coisa prática, faz, rapidinho, acabou. Não, a folha ainda você faz em 1 minuto. É. Agora, mas, e aí você faz, tira a fita e parece mágica, mas ele também, você conseguir não ser bruto, não ser bruta com spray, é um trabalho de bastante dedicação, né? Você É. conseguir fazer os traços mais finos, mais precisos. E aí sempre fica aquela fumacinha, e aí é uma estética. Você quer estética, não quer, entendeu? Então, assim, o spray é legal você aprender, é importante você praticar e tudo mais, né? Assim, já que você gosta da técnica, tem que começar mesmo. E aí um outro dia, né, a gente pode falar sobre isso, mas assim, toma cuidado, porque ele tem isso, ele pode embrutecer uma coisa também. E estraga, né? Porque É, estragou tudo. é, É, o acabamento é. foi pro saco. E aí eu fui tentando melhorar, né? Consertar. Acho que foram vários erros. Isso eu acho bacana, entendeu? Porque eu falo, ai, que bom, eu estou experimentando, né? Eu tenho que fazer. Eu só consigo, e eu gosto muito de Uhum, misturar os materiais. Então, eu gosto de fazer aquarela, lápis grafite, lápis de cor, aquarela, caneta. Eu gosto de ir experimentando. Eu acho que como eu uhum. estou aqui nesse começo, eu tenho que experimentar. Eu quero conhecer os materiais, eu quero ver como que fica, né, a estética do material em diferentes suportes. Então, se coloca deitado, coloca no canson. Então, tudo muda, né? Muda a textura. Então, eu gosto muito de pesquisar. Então, eu acho que como pesquisadora é válido, né? Fazer e falar, então agora, ó, não deu certo, deixa esse aqui, vamos para o mesmo, É, mas só que com outro foco. Acho que isso que é isso, importante. mas e identificando isso, né? O que foi, aonde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei o alvo aqui, e aí e corrigir nesse sentido, assim, né? E aí é legal até, inclusive, guarda esse desenho aí, faz o Guardar. próximo, entendeu? E a gente conversa. Tem um outro que eu fiz também, que era da máscara, e que também era uma máscara que Né? não estava saindo, e eu fiz numa 3 num canson. Aí ficou lá, meio largado, né? Eu fiz frente, fiz o verso, porque eu falei, tô experimentando também, e não estava saindo. E aí depois teve um dia que eu peguei e coloquei uma máscara também, né? Coloquei uma fita crepe, fiz um spray, e aí ainda tô também. É um Uhum. desenho assim que não amo, mas é um desenho que eu tô experimentando coisas. Então Agora, assim, vê isso, assim, você vai ver, vamos aguardar. Faz esse aí que a gente está falando, faz esse passo a passo, assim, começa a partir daí, desse ponto, e aí todo o resto, o que é importante? É importante que você vai ver como isso, dependendo de como você fizer, claro, isso pode referir todo o resto, entendeu?
Então, Esse é o norte, né? esse é o norte, esse é o foco, essa é a pinça, essa é a pinçada, sabe? Para você prosseguir, E tá olha que bom? louco, né? Porque eu Hum. nem tinha. Olha, como eu fui totalmente na contramão, né? Eu mudei a cor do olho, eu fiz outra pupila, eu zoei todo o tigre, desconectei tudo. Por que que você fez isso? Não sei, eu quis fazer. Acho que é falta de consciência mesmo do que eu estou É. fazendo. Eu acho que Uhum, falta isso assim, não, não vai mudar, né? O uhum. olho do É. tigre é daquele jeito. Então, Porque até que você, olha, isso aqui é legal, até que você faça, isso é legal, assim, porque o que que é importante? Quando você tá olhando o olho dele fazendo aquilo, o que que acontece com o olhar, né? O olhar, ele tem essa questão da janela da alma, tem essa questão, né, muita comunicação acontece pelo olhar, né? Então, assim, quando você vai lá e você pacientemente faz esse trabalho, e mesmo que nessa etapa ele seja um trabalho realista, entendeu? Até que você consiga, por exemplo, né, você fazer um olho surreal no seu tigre e ele ter a mesma expressividade, né? Ele ter esse tanto de força com esse tanto de doçura, entendeu? E até que chegue nesse ponto é uma trajetória mesmo. Então, por isso, é que esse é um ponto, sabe? Porque quando você chega às vezes e fala assim, quando você chega às vezes e fala assim, não, para quê? Não precisa de regra, por que deixar para lá? Porque vamos fazer tudo livre, tudo é tudo e nada é nada. Quando a gente faz muito assim com as coisas, aí você não sabe no que você segura, você não sabe o que você tem na mão, entendeu? se Então, perde, né? assim, você está buscando uma coisa de conexão, tô falando, olha, aqui, tá aqui o ponto, né? Certo? Então, bora. Bora Então, que bora. hoje eu tenho essas duas. E aqui você acha que eu passo então a caneta grossa só? Pode passar, põe a régua por fora, se quiser pode pôr uma régua por dentro também, aí ele vai dar certinho os ângulos, só fazer bem paralelo, né? Fica bem certinho. Só Risca antes, canetão. risca antes com lápis, para você ter certeza levinho, assim, que é a grossura certa, depois você vem com a régua para você só preencher, para ela te dar, para te amparar, né, na linha, Maravilha. tá Aí bom? já, que bom, feliz. Ai, que delícia, porque olha, isso aqui tava. Não estava Então, digerindo bem esse negócio, estava uma pedra no meu sapato, sabe assim? Aí eu pus na sei, gaveta, aí fica, não, hora que der eu volto, mas aí põe aqui em cima da mesa e faz outro e não terminei. sei, Olha só como é que é, né? Foge, eu tô fugindo desse negócio porque tá me incomodando. E eu falo, meu, não vou chegar onde eu quero, porque já estragou. é, E aí fica aquela coisa, mas eu abro mão, não abro mão, preciso ir até o fim, sabe? Assim, não vou deixar. Acho que isso também é algo que eu preciso é, encarar. Preciso encarar, vou sim, encarar o tigre hoje. Que isso, delícia. vai lá. Bom, Tá bom, e aí eu Roberta? vou ver. Obrigada, então. Oi? Ai, obrigada a você, que delícia. Né? Sair da cama assim, segunda-feira, primeira segunda do ano. Que Entendeu? delícia. Isso mesmo, abrindo com. Como fala isso? Não sei como fala. Tudo bem. Eu ia falar, Presente. abrindo com chave de ouro. Eu ia falar. Maravilha, agora vai. Agora Isso, vai. agora vai. Tá bom, querida. Então, bom dia para você, boa semana. Muito obrigada. Obrigada para você também. Beijo enorme. Um Obrigadão. beijo.